Olá, graça e paz, boa noite a todos. Chegamos ao final deste 10º módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal, a derrota de Golias. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, nos fortalecer para vencer este Golias que vem anos e anos assolando a nossa vida. É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando a sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle e, quando menos se espera, fazem morada em seu coração. Neste propósito 7 dias, vamos analisar atentamente a história de Davi e Golias para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados, ao focarmos no tamanho do nosso Deus e não na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. E hoje, no 7º último dia deste 10º módulo, trago o tema final, rumo à vitória. No final da história de Davi e Golias, lemos: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Em questão de horas, um garoto pastor armado apenas com um estilingue e a sua fé em Deus derrotou um gigante terrível que vinha provocando os israelitas durante 40 dias. O seu pastor, Jesus, fará o mesmo na sua vida se você permitir. João 10, versículo 11. No Salmo 23, versículo 5, Davi faz uma afirmação sobre o Senhor: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Jesus, o seu Salvador, promete liderar, guiar e proteger, não na ausência dos seus inimigos, mas na presença deles. À medida que as pressões, as trevas e as lutas contra os seus gigantes vão se fechando ao seu redor, o seu pastor prepara um banquete ali mesmo, no meio da batalha. Ele te oferece tudo de que você precisa para não apenas sobreviver, mas sim prosperar enquanto você encontra o caminho da liberdade. A Bíblia diz que Jesus não é apenas o seu bom pastor, mas é também o leão de Judá. Leia Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O seu rugido governa as nações e a sua voz destrói o inimigo. Porém, por um curto período de tempo, Satanás tem a permissão para rondar e procurar aberturas para onde ele consiga se infiltrar na sua mente. Se você não conseguir detê-lo, será ele quem
se sentará à sua mesa. E caso se sente, ele irá trabalhar para destruir a sua confiança em Deus e tentará te dizer que você está sozinho na luta e que não tem chance de ver os seus gigantes serem derrotados. Em um momento como esse, você precisa concordar com Davi, que, apesar de testemunhar muitas adversidades em sua vida, afirmou com confiança: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Davi sabia que Deus tinha tudo sob controle. Ele reconhecia durante os tempos obscuros que Deus estava ao seu lado, caminhando pelo vale com ele. Você pode ter essa mesma confiança se não permitir que o inimigo se sente à sua mesa. Caso o inimigo se sente à sua mesa, ele tentará convencê-lo de que você não irá conseguir. Ele irá trabalhar para fazer a sua cabeça girar e tentar convencê-lo de que você está cercado e todos estão prestes a atacar. Ele irá tentá-lo com pensamentos de que algo melhor em outra mesa e que Deus está te impedindo de experimentar tudo isso. Em vez de acreditar nisso, escolha acreditar que o seu pastor prometeu guiá-lo pelo vale. Ele está sempre com você. Sabe o que é melhor para a sua vida e que você é o seu filho amado. Assim, sente-se hoje à grandiosa mesa de Deus. Sente-se, descanse e simplesmente aprecie a presença do seu Pai Celestial. Vá ao seu encontro sempre que estiver enfraquecido e sobrecarregado, pois Ele prometeu te dar descanso. Leia Mateus 11, versículo 21. Concentre-se menos nos inimigos ao seu redor e mais no fato de que Ele está com você. Caminhe rumo à vitória que Ele reservou para você. E veja como todos os gigantes da sua vida serão derrotados um a um. E eu trago as últimas perguntas desta noite para que você possa fazer a meditação. Elas estarão aqui embaixo na descrição para facilitar as suas anotações. Quais barreiras impedem você de avançar para a vitória? Como você vê o lugar de Jesus nas suas batalhas? Como Satanás tentou entrar no seu coração e no seu pensamento? Como isso afeta a sua maneira de pensar nas suas circunstâncias? Como Jesus o sustentou durante lutas difíceis? De que maneira manter o foco em Jesus ajuda a derrotar os gigantes ao seu redor? No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é o mais conhecido da Bíblia Sagrada. Ele está em toalhas, porcelanas, quadros e é lembrado até mesmo por aqueles que não professam a fé cristã. Eu me recordo de ter pregado pelo menos umas 3 vezes nestes versículos tão maravilhosos. É impossível ficar indiferente a esta palavra tão inspirada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi Davi quem escreveu este salmo. Davi era pastor de ovelhas, por isso conhecia bem a vida no campo e as aflições de seu trabalho. E para ele, o zelo do Senhor pelo seu povo era a semelhança de que um pastor para com as suas ovelhas. Deus tem nos presenteado com o seu cuidado milagroso, o seu amor infinito e a sua provisão diária e a sua proteção sempre presente. Nós temos alguém que nos protege. Nós temos um pastor celestial que sempre cuidará daqueles que seguem os caminhos de Cristo. Como já disse antes, o salmista Davi utiliza a figura de um pastor de ovelhas para ensinar cuidado que Deus tem para conosco. Ele nos compara com ovelha porque são animais frágeis
e débeis. A ovelha não tem mecanismo natural de defesa. É muito dependente e muito limitada. Assim somos, eu e você neste mundo caído. Não temos condições para caminhar sozinhos, de modo que somos dependentes de alguém que nos guie por um caminho seguro. Precisamos de um pastor. E quem é o nosso pastor? O próprio Deus é o nosso pastor. Ele nos guia por intermédio de Jesus Cristo. É como nos ensina o Evangelho de João. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, versículo 14. Como eu sei que conheço a Deus? Uma boa pergunta, né? Como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas conhece o Salmo do pastor, mas poucos conhecem o pastor do Salmo. O versículo do Evangelho de João, citado anteriormente, que diz: o pastor é conhecido por suas ovelhas, ou seja, quem não conhece o pastor não faz parte do seu rebanho. E quem conhece o pastor? Como eu sei que conheço o pastor? João vai dizer em sua carta: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, versículo 3. Assim como a ovelha só atende à voz do seu pastor, o cristão que se diz ovelha de Cristo ouve a sua voz e lhe obedece guardando a sua palavra. E isso acontece porque é impossível que, após Cristo nos ter livrado da condenação por meio do seu sofrimento na cruz, nós não venhamos responder a esta graça por meio da obediência a Ele, mostrando assim a nossa fé neste bom pastor que deu a sua vida por nós. João 10, versículo 11. Você conhece o seu pastor? Tens ouvido a voz dele? A sua voz? Não seja teimoso como uma ovelha que se perde ficando para trás pelo caminho. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4 e 5, a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Meu irmão, minha irmã, a santa palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4 e 5. Dentro do contexto, o Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi. Não é apenas um dos salmos mais conhecidos, mas um dos mais pregados em todo o mundo cristão. Mas apesar de conhecê-lo tanto, muitos cristãos não vivem na dimensão em que Davi o entendeu e viveu. Este personagem, muito querido nas literaturas hebraicas, por ser um homem muito próximo de Deus e obediente durante o seu reinado, viveu em risco iminente de morte desde a sua juventude. Foi atacado por leões e ursos, defendendo as ovelhas do seu pai. Enfrentou um gigante temido por todos os soldados de Israel. Ele enfrentou o mesmo rei Saul que o procurava para matá-lo. Quando soube que Deus o havia nomeado como sucessor, ele defendeu lutas sangrentas contra o povo velozes como os filisteus. Mas também o momento mais difícil de sua vida era para enfrentar a morte de seu próprio filho Absalão, que queria tomar o poder pela força. Quando ele escreve o Salmo 23, e especificamente esta parte, o rei se lembra desses episódios e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo. A sua vara e o seu meu cajado me darão ânimo. Salmos 23, versículo 4 e 5 de uma outra versão da Bíblia. Davi entendeu que a sua vida não dependia dele, nem da ferocidade com que enfrentaria seus inimigos, mas sim da vontade de Deus. A vida, esse curto período de tempo que passamos neste mundo, foi criada por Deus. Não foi um acidente, não foi um choque entre moléculas invisíveis.
que só estão na imaginação do homem. Deus deu vida a tudo que respira sobre o universo e propôs um propósito que é cumprido para a glória e honra de nosso Deus Criador. A morte de todo ser vivo também está em suas mãos, na data e hora determinada por ele. Quando o salmista diz vale da sombra da morte, está nos esclarecendo que é uma sombra, não é realidade, embora pareça morte. É apenas uma sombra que deve nos ensinar nossa fragilidade e o nosso temporalismo. E que Deus está conosco a cada momento com a sua vara e seu cajado. Mas o mesmo salmista nos diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Você unge a minha cabeça com óleo, meu corpo está transbordando. Não apenas enfrentamos a morte todos os dias, mas temos inimigos em todos os lugares que buscam o nosso mal. Não só material, mas espiritualmente. Mas Deus também, nesses casos, está conosco nos servindo como o suporte, o auxílio imediato, o Salvador que luta por nós e nos dá a vitória. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus estava presente nas trevas de Davi. Deus está presente conosco no sofrimento de hoje. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14, a palavra diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrareis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Assim, com a ajuda de Deus, removo minha venda egocêntrica de sonho americano e de seu impulso pecaminoso de querer um Deus que me faça o centro e não ele. Meu ego deve sair primeiro, e com a ajuda de Deus deixo de lado a mentira de querer um Deus que me faça o centro e não ele. Meu ego deve sair primeiro. E com a ajuda de Deus deixo de lado a mentira que encontramos a bênção de Deus em circunstâncias fáceis, na saúde ou na prosperidade financeira. E com a ajuda de Deus vou manter o caminho, segurando firmemente a mão do meu bom pastor. E eu encerro este 10º módulo, neste último dia, com o seguinte pensamento: mesmo que o inimigo do justo floresça por uma temporada, Deus derramará seu amor e mostrará seu favor sobre o justo, como o apóstolo Paulo lembrou aos seus queridos amigos em Filipos. Suas orações e o trabalho do Espírito Santo garantiriam sua libertação, ou ele seria liberto da prisão e da morte para servi-los, ou ele seria liberto da prisão através da morte, para ir estar com o Pai. Filipenses 3, versículos 19 a 23. De qualquer maneira, o justo de Deus terá um banquete, um lugar de honra e uma acolhida real, que vindicará a sua fidelidade diante dos que se lhe opõem. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus. Pai, Rei dos séculos, eu creio que o Senhor dará uma festa em minha honra e me trará como um dos seus filhos reais. Obrigado por esta promessa, obrigado por nos alimentar, nos fortalecer para derrubar de vez esse Golias que vem anos e anos assolando a nossa vida. Obrigado pela certeza da justiça final. Obrigado por fazer minha vida transbordar com seu amor e graça. Eu louvo no nome de Jesus mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.